Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar um negócio que vocês sempre me pedem, que é como eu desenho o rosto. A gente vai então começar assim, parte por parte, e nesse pedaço aqui desse vídeo, a gente vai fazer só realmente o rosto em si. A parte do cabelo vai ficar pro próximo, tá bom? E aí, é isso aí. E vamos lá. Eu vou tentar deixar todas as imagens em tempo real pra vocês entenderem o quanto tempo eu levo pra fazer, tá bem? Bom, eu vou começar com olhos. E o que eu faço pra desenhar um olho, gente? Eu só literalmente desenho tipo uma onda, e aí eu meio que espelho ela pro outro lado. Não tem muito segredo. E aí pra pupila é literalmente só uma bolinha, só que aí essa bolinha, se você tá, por exemplo, olhando pro lado, ela obviamente não vai aparecer inteira. Mas aí depende de como você quer fazer o desenho do seu olho. Aí outra coisa que você pode tentar imaginar, se só a onda não funcionar, imagina que você tem uma bolinha, eu desenhei ela pra você entender, e aí você precisa passar uma linha por cima dessa bolinha. Então ela vai e faz sabe? E sim, gente, eu sou muito ruim pra explicar as coisas. Eu sou muito... não sei se é um ditado, mas em inglês você fala assim, monkey see, monkey do, que é basicamente o macaco vê, o macaco faz. Eu aprendo muito só observando. Então a hora que eu preciso explicar falando, eu fico tipo, o que eu falo? Socorro. Outro jeito que você pode desenhar olhos é imaginando um trapézio. Eu não sei o nome dessa forma que tá aí, mas imagina que você tá fazendo esse formato. Então uma linha reta, aí outra dobradinha aqui, outra dobradinha ali, e aí você encaixa a pupila aonde você quiser. Como vocês estão vendo, gente, realmente, os olhos dos meus desenhos, eles não têm muita profundidade, eles são realmente, assim, traços. Mas como vocês já sabem, esse de cima é o modelo que eu mais uso. E agora, pra explicar como faz nariz, gente, aí piorou. Se a minha explicação pra olho for ruim, é do nariz, então. Mas basicamente eu começo imaginando uma bolinha. E aí, embaixo dessa bolinha, e ela vai ser uma bolinha mais achatada, tá? Vai ser um oval. E aí, embaixo dessa bolinha, eu meio que imagino um triângulo. E aí, nessa linha entre o triângulo e a bolinha, eu meio que faço duas curvinhas, que aí é as narinas. E aí, eu gosto de deixar um pouquinho mais escuro, principalmente nessa parte onde era o nosso triângulo. E tá pronto o sorvetinho, gente. Você tem um nariz. E eu percebi agora que não gravou eu fazendo o segundo nariz. Olha só que beleza. Mas pode ficar tranquilo que já já eu refaço um com a mesma lógica. Mas voltando pra esse que eu tô desenhando agora, ele é basicamente igual ao primeiro, só que eu reforcei algumas características. Então eu aumentei ele e eu deixei as narinas mais evidentes e mais curvadinha pra baixo, pra ser aqueles nariz mais pontudo, sabe? Eu não sei explicar direito, mas vocês estão vendo aí, dá pra entender. E pra esses nariz mais narigão, eu gosto de marcar esse pedacinho aí do lado, porque aí parece que tá marcando, sabe onde tem aquele... Eu não sei dizer, mas o meu rosto tem, que é aquela curvinha, não sei explicar. Enfim, lembra que a gente imaginou uma bolinha no primeiro? Eu tinha desenhado uma bolinha no segundo pra vocês entenderem o que eu tava querendo dizer, mas aí eu percebi que não gravou. Enfim, imagina que você tem uma bolinha, só que ela vai ser mais achatada e ela vai ser curvadinha pro lado. E aí, nessa curvinha, você só vai fazer um buraquinho da narina, ao invés de fazer os dois. E aí você faz um pedacinho ali do outro lado do nariz. E tá pronto o seu sorvetinho também. Agora, orelha, gente. Eu adoro desenhar orelha porque é tão fácil, mas eu acho tão gostosinho de desenhar. Inclusive, se vocês perceberem, meus desenhos são todos orelhudos. Se aparece a orelha, eles têm uma orelha enorme. Eu adoro fazer isso. Enfim, pra fazer uma orelha, você literalmente só imagina um C tombadinho assim mais pro lado. E aí você pode fazer bem redondinho, você pode fazer mais angulosa. Eu gosto de fazer essas que são mais angulosinhas. E aí dentro você vai fazer meio que um F, e dependendo do lado, o F vai estar ao contrário, que é só pra ser o buraquinho de dentro da orelha, sabe? E agora, por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre como eu desenho boca. Eu não sei se essa referência vai fazer sentido pra vocês, porque eu não sei a idade de vocês. Mas em 2012, um bigode foi muito uma moda. Imagina que você tá desenhando a parte de cima do bigode. Essa é a coisa que inicia qualquer desenho meu de boca. Aí eu gosto de imaginar meio que uma bolinha, um perímetro pra onde vai ficar essa boca. Tipo, pra eu não ficar, nossa, muito grande ou perder a proporção. E aí, eu gosto sempre de marcar essa parte mais inferior do lábio. E aí, vocês estão vendo, pros cantos exteriores, cantos exteriores da boca, eu também deixo mais escuro. E isso é em referente a todos os desenhos de boca, porque aí você faz esse cantinho da boca, que ele é como se ele tivesse mais sombra, e ele é mais escurinho. E aí, você também pode brincar com as proporções, fazer um lábio mais fino, um lábio mais grosso, um lábio que é maior na parte de cima do que na parte de baixo. Fique, assim, à vontade pra criar o que você quiser. E aí, pra criar uma boquinha, assim, mais sexy, que ela tá aberta, tá parecendo dente, mas não tá sorrindo, imagina que ao invés de você fazer essa curva do bigode pro meio, você vai fazer uma curva só, uma montanhazinha, e aí pra baixo você vai fazer outra montanhazinha, que aí ela vai ficar tipo, não sei se vai fazer sentido. E pra fazer uma boquinha sorrindo, a gente vai fazer o contrário, então...
É isso aí. Pensa na boca do Mac Dia Feliz. É isso. E pra fazer os dentinhos, eu literalmente faço tipo um zigue-zague. E nas duas extremidades eu faço essa sombrinha, porque é como se fosse a sombra, né? Porque a gente não enxerga todos os dentes. Bom, gente, a gente já passou por todos os itens, todas as partes do rosto separadamente. Então, chegou a hora de juntar todas elas. Vocês estão prontos? Bom, se não tiver pronto, sinto muito. Pausa o vídeo aí e depois você volta. Ih, mentira, me equivoquei. Eu quero falar sobre uma outra coisa primeiro. Bom, gente, eu queria falar sobre... não é proporções? Bom, gente, é onde você coloca as coisas no teu rosto. Porque, por exemplo, você pode ter os olhos mais juntinhos, os olhos mais separados, os olhos lá em cima e a boca lá embaixo, ou tudo junto e o resto do rosto vazio. Você brincar com isso também vai mudar muito seu desenho. Por mais que você faça exatamente o mesmo olho, a mesma boca, só de você mudar aonde eles ficam no rosto, isso já vai fazer uma diferença. Pronto, agora sim. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Ok, bora botar tudo junto no mesmo rosto. E a gente começa fazendo o quê? Isso mesmo, se você falou círculo, você acertou. Eu vou fazer um rosto de frente pra não complicar a vida de vocês, tá? Se isso aqui é um tutorial, você tá começando a aprender, vamos fazer um rosto de frente pra não complicar a vida de ninguém? Enfim, você desenhou sua bolinha ali e você vai desenhar um traço no meio. E aí eu venho marcando ali o maxilar, barra mandíbula, não sei que parte do rosto é essa, eu me esqueci. Enfim, e aí aonde a bolinha encontra com a mandíbula, você vai meio que traçar uma linha, porque essa vai ser a altura dos seus olhos. E aí eu desenho umas bolinhas pra marcar onde vão ficar os meus olhos e o nariz, e aí eu faço um tracinho pra demarcar onde vai ficar a boca. E aí a primeira coisa que eu, Ana, me sinto confortável de começar a desenhar são os olhos. E uma dica pra vocês, pra eles ficarem levemente parecidos, vai fazendo os dois ao mesmo tempo. Não faz, tipo, um inteiro, hiperfoca ali e depois vai fazer o outro, que você vai ficar bravo, que não vai dar certo e aí vai dar ruim. E a outra coisa é, não se force a fazer olhos exatamente iguais, porque nem os seres humanos tem um olho exatamente igual ao outro, tá, gente? Não estressa com isso. A única coisa que você precisa fazer é que eles combinem entre si. Combinando entre si, tá bom. E aí, pro meu nariz, eu vou fazer aquela história da bolinha com o triângulo. Eu gosto de deixar ele vermelhinho, assim, pra ela parecer que tá queimadinha de sol. Enfim, no geral, vocês vão ver que eu sempre pinto os meus narizes de laranja, vermelho, blush, tá cor de rosa. E aí eu sempre gosto também de remarcar aonde tá as laterais desse nariz pra gente entender exatamente onde é que ele tá. Nesse momento eu só tô reforçando a pintura dos olhos mesmo, porque eu sinto que esse grafite vermelho, conforme eu vou passando a mão em cima, ele vai ficando mais claro. E eu não gosto disso, então eu tenho que ficar toda hora reforçando a pintura. Mas voltando pro tutorial, lembra da bolinha que a gente fez no começo? Ela vai ficar meio que uma marca ali, acima do olho, e é exatamente aí onde eu coloco a minha sobrancelha. E aí pra sobrancelha é a mesma coisa do olho, faz as duas ao mesmo tempo, não hiperfoque em uma e pra depois fazer a outra, faz as duas ao mesmo tempo. E aí, gente, tá ficando bonitinho o nosso desenho, né? E bom, pra boca, deixa eu ensinar um truquezinho aqui. Isso só vai funcionar, obviamente, se a bonequinha estiver olhando pra frente, mas se ela estiver olhando pra frente e o rosto dela estiver assim, você começa e termina a boca alinhado com as duas pupilas. Lembra daquele pedaço mais escurinho? Você alinha ele com as duas pupilas. Não precisa ser exatamente, mas tenta manter essa proporção que vocês vão ver que vocês nunca mais vão errar o tamanho da boca no desenho. Aí aqui eu tava medindo o quanto eu queria que o lábio inferior fosse mais grosso, mas eu fui com mais ou menos o mesmo tamanho do de cima, porque é assim que eu prefiro fazer, mas você pode fazer mais grosso, mais fino, up to you. Enfim, voltando ali pra parte do olho, eu sempre gosto de fazer esse pedaço dessa curvinha do olho, que é onde vai ficar a sombra, que é o relevo do nariz. Eu sou péssima pra explicar, gente, mas eu já tinha avisado e vocês ficaram aqui por conta própria. Aí ali eu fiz, não gostei de como ficou, e esse é o bom desse grafite, porque ele apaga. E assim, gente, lembra do formato inicial de cabeça que a gente fez no começo? Então, eu, Ana, pessoalmente, faço ele já sabendo que eu vou mudar. Eu faço ele só pra saber mais ou menos aonde me organizar. Porque eu sempre acabo mudando de ideia e falando assim, não gostei. E aí, eu não sei se vocês viram, mas eu gosto de fazer uma bolinha em cada bochecha e uma bolinha embaixo no queixo, só pra ver aonde que acaba o contorno do meu rosto. Não sei se faz sentido, espero que sim. Aí, a hora que eu decidi isso aí, eu volto pra reforçar alguns traços por conta daquela questão do grafite, né? Pausa pra falar, me desculpa se tiver um monte de pássaro no fundo. Eu tentei esperar eles pararem de gritar, mas eles não pararam. Então, eu só decidi continuar gravando mesmo. Foi mal. E aí, por último, mas não menos importante, chegou a hora de desenhar a orelha. E assim, aonde que a orelha fica nesse desenho? Ela fica entre o olho e o fim do nariz. E aí, como eu falei pra vocês antes, eu gosto de fazer meus personagens bem orelhudos. Então eu faço a orelha bem pra fora, bem grandona mesmo. Eu gosto. Você pode não gostar, mas eu gosto. E aí, depois disso, é só ir reforçando os traços que você quiser. Fazer o pedacinho de dentro da orelha. E é isso, sabe? E aí, eu acho que depois eu acabei fazendo um pescoço só pra não deixar uma cabeça voando no desenho. Apesar de eu adorar fazer desenho de cabeças voadoras.
É sério, gente, eu adoro fazer desenho que é literalmente só a cabeça. Mas enfim, fiz um pescocinho aqui só pra ela não ficar flutuando no meio da página. E ficou pronto o desenho. Eu não vou continuar, porque eu quero fazer um vídeo só falando sobre cabelo. Então, eu não vou continuar esse desenho agora. Na verdade, eu quero fazer um desafio. Se esse vídeo aqui conseguir chegar em 1000 visualizações, aí eu gravo a segunda parte. Bom, eu sei que as minhas explicações, elas nem sempre são as mais lógicas possíveis, mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho. E que esse vídeo tenha ajudado em qualquer dúvida que você tinha. Pelo menos, se resolver uma dúvida, pra mim já tá bom. E aí eu percebi que eu tava encerrando o vídeo e eu esqueci que eu tinha feito sombra no desenho também. Então é isso aqui, ó, gente. Eu estou fazendo sombra. Na verdade, eu basicamente vou fazer só sombra nesse pedaço do olho, que ele é mais afundado. Porque o conceito de sombra que eu gosto de fazer é tá mais na frente, tá mais perto da luz, tá mais longe da luz, fica mais escuro. E é esse o conceito que eu tenho pra fazer sombra. Aí eu fiz os meus blushzinhos e agora sim, gente. Agora eu verdadeiramente acabei. Muito obrigada por ter assistido. Um beijão e eu vejo vocês na próxima.